O conselheiro direto do presidente dos Estados Unidos, o Jason Miller, ontem participou de uma coletiva de imprensa. Nessa coletiva de imprensa, ele já citou o tom que será aplicado ao Brasil nos próximos dias, principalmente quando chegar a eleição em 2026, ou seja, nos próximos anos, né? Jason Miller deixou muito claro que o maior problema do Brasil hoje é ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Mas isso não é só um alerta isolado. Isso é um alerta que vem sendo feito também pelo Congresso norte-americano, o que mostra que a pressão contra Alexandre de Moraes, provavelmente próximo ao período eleitoral, vai aumentar e muito. Ontem também foi um dia de muita tensão entre os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Pois é, todo mundo orando muito, torcendo muito pela melhora do Bolsonaro. Infelizmente, teve que passar por cirurgia, mas felizmente foi bem sucedida, mas foi tensa. Uma cirurgia que durou bem mais tempo do que os médicos imaginavam. E escancarou uma hipocrisia que a esquerda veio levantando por muito tempo. Afinal, figuras como o presidente da República, figuras como André Janones, Felipe Neto, deveriam responder dentro do inquérito das fake news porque os médicos escancararam a mentira que eles espalharam de que o Bolsonaro não levou facada. A operação, a cirurgia, segundo todos os médicos, é em decorrência da facada. Pois é, alguém vai responder por isso ou não? Mas se você acha que para por aqui e que o nosso editorial não está muito tenso, vamos lá, vamos prestar atenção. Ontem aconteceu uma coisa muito grave. O presidente do Equador teve que decretar estado de exceção. Teve eleições e nessas eleições a direita venceu. Acontece que grupos de terror, grupos armados, criminosos, ou seja, facções do Equador, tentaram desestabilizar a democracia lá no Equador. Isso para beneficiar um lado político, e vocês já sabem qual é. Vamos falar sobre tudo isso, né? O que está acontecendo no Equador é muito importante também. É um país aliado e a gente precisa entender o que está acontecendo lá no Equador também. Tá certo? Isso e muito mais. A gente vai ter muito mais pautas aqui no nosso editorial. Então você que chegou aqui, não me esqueça de se inscrever no canal. Ajuda a gente a bater a nossa meta, 2 milhões de seguidores. Vamos mostrar que nós, que temos uma visão mais conservadora, estamos unidos, temos um objetivo comum que é a melhora do nosso Brasil. Então vai lá, se você está com um tempinho livre aí, compartilha para os seus amigos, pede para eles começarem a seguir esse canal, manda no WhatsApp para os seus parentes e fala, ó, gente, segue esse canal aí que esse canal traz muita informação relevante, tá bom? E para você também que não conhece os nossos livros, né, vou te recomendar a nossa biblioteca digital. Você vai acessar a nossa biblioteca digital e conhecer os nossos livros. Recomendo demais Espiritualidade e Prosperidade. Você vai entender como alinhar fé, propósito e sucesso financeiro, tá bom, pessoal? E é isso. Vamos para cima? Vamos começar entendendo o que está rolando, né, no Brasil e no mundo. E aí a gente precisa começar falando sobre a questão do Bolsonaro. É o seguinte, os médicos, né, deixaram muito claro as complicações que o Bolsonaro ainda vem tendo e teve que passar pela 6ª cirurgia é, por óbvio, em decorrência de complicações da facada. A esquerda vociferou, inclusive o próprio Lula em período eleitoral, vociferou e muito de que a facada era uma fakeada, uma facada fake que nunca aconteceu. Acontece que o STF nunca vai incluir essas figuras da esquerda que falaram que a facada era fake no inquérito das fake news. Estes nunca serão investigados. Mas olha só, matéria do Metrópolis. Médico diz que Bolsonaro enfrentou o pior quadro desde a facada. Todos os médicos, sem exceção, desde os que atenderam lá na cidade do interior do Rio Grande do Norte, até os que mandaram Bolsonaro para Natal e atendeu em Natal, e também o que atendeu Bolsonaro em Brasília, todos foram unânimes. É em decorrência da facada. E aí mais uma narrativa mentirosa da esquerda cai, mas ninguém, absolutamente ninguém, será responsabilizado por isso. É fato. Bolsonaro,
ao deixar, né, a cidade de Natal, que é um reduto de esquerda, vários apoiadores o esperavam, oravam e torciam por ele. Olha a quantidade de pessoas que estavam lá em Natal, no Rio Grande do Norte, né? Esse aqui foi o momento da remoção, em que o Bolsonaro pegou a ambulância, foi direto para o ponto de embarque, né? E depois foi direcionado para Brasília. E aí você vê, né, um apoio que teve dentro dos hospitais, médicos, enfermeiros, tietando o Bolsonaro. Dentro de um reduto onde a esquerda e o PT dominam há anos e anos, né? Dentro de uma situação onde a esquerda já está dominando há anos, é um reduto da esquerda, o Rio Grande do Norte, inclusive a governadora é de esquerda, e Bolsonaro, mesmo assim, foi ovacionado lá na esquerda. Já a chegada em Brasília não foi com tantos apoiadores porque não se sabia a hora, né? Pegou de surpresa. O Bolsonaro chega a Brasília, vai direto para o hospital. Então não sabia a hora que o voo ia chegar, o momento que ia chegar, então já pegou e já correu direto para o hospital de Brasília. E aí, o presidente teve que ser submetido às pressas a uma nova cirurgia. Agora, é impressionante, tá? É impressionante, porque ficaram anos querendo descobrir quem mandou matar a Marielle Franco. Foi muita pressão. Até que o ministro Flávio Dino, enquanto ministro da Justiça, queria achar o responsável. Buscou e achou que não queria. Pois é, não era Bolsonaro. O assunto acabou, morreu. Ninguém mais fala de quem mandou matar a Marielle Franco. Não foi o Bolsonaro. Mas e a questão da facada do Bolsonaro? Quem mandou matar o Bolsonaro? É sério que vocês acreditam na versão de que Adélio Bispo agiu sozinho? Que tinham vários advogados super preparados esperando, que o cara tentou dar entrada, ou melhor, tinha o registro de entrada dele lá em Brasília, né, dentro da Câmara. Qual deputado autorizou? Quem autorizou? Ninguém investigou isso, né? Estranho, não é? Mas vamos lá. Bolsonaro teve que ser submetido. Os médicos fizeram uma coletiva de imprensa antes, dizendo que o novo procedimento seria um procedimento complicado. O Bolsonaro tinha risco de morte, colocou todo mundo em alerta, todo mundo em oração. A cirurgia foi bem mais complexa do que os médicos imaginaram. O prazo, né, que se imaginava é que seria uma cirurgia aí de 6 horas, né? Mas a cirurgia durou 11 horas, ou seja, 5 horas a mais, quase o dobro daquilo que era esperado pelo médico. Matéria da Folha de São Paulo: cirurgia em Bolsonaro para desobstrução intestinal é concluída após mais de 11 horas. Isso aqui, né, essa questão da obstrução intestinal, já foi alvo de chacota muito, né, por parte da turma do amor lá, né? Um homem que se encontra, né, numa situação deplorável por causa de uma facada, né, situação de saúde delicada, e mesmo assim sendo alvo da esquerda, né? Isso ninguém fala. O Felipe Neto, né, aquele cara que é influenciador, youtuber, né, que fala, sempre perde chance de ficar calado, que fala besteira mais do que tudo, tentou dar uma amenizada aqui e escreveu o seguinte: torço pela pronta recuperação do Jair Bolsonaro. Sua morte não traria qualquer sensação de paz ou justiça. Que viva para pagar por seus crimes, um por um, e sinta na pele o peso das mortes causadas por 6 meses de atraso na compra das vacinas de forma proposital. O Lucas Bove deu uma resposta: ô Felipe Neto, confirma pra gente, quem é que tá mentindo, você ou o STF? Porque o STF extinguiu a ação que apontava a omissão do Bolsonaro na compra de vacina contra a Covid. Foi a pior narrativa que tiveram contra o Bolsonaro. De que o Bolsonaro segurou as vacinas, de que o Bolsonaro não comprou as vacinas, de que o Bolsonaro era genocida, de que o Bolsonaro mandou matar todo mundo, mas não deu a mesma repercussão à imprensa no momento em que o STF teve que admitir: não, o Bolsonaro deixou o dinheiro todo disponível lá para a compra das vacinas. A vacina do Dória foi considerada inapta. A vacina do Dória foi dinheiro público jogado fora porque a vacina teve que ser grande parte excluída, foi considerada inútil. Ou vocês esqueceram disso?
Mas isso aqui não vai bombar na imprensa de jeito nenhum. E aqui, o fato é que mesmo continuando espalhando esse tipo de mentira, né, ninguém vai responder no inquérito das fake news por parte do Supremo Tribunal Federal. E aí, por fim, encerrando esse assunto da saúde do Bolsonaro, que muita gente estava apreensiva, preocupada, mas saindo um pouquinho da ramificação, ainda sobre o Rio Grande do Norte, por coincidência, depois do Bolsonaro ter sido atendido no Rio Grande do Norte, né, sair do Rio Grande do Norte, uma decisão do Rio Grande do Norte, da Justiça do Rio Grande do Norte, pegou todo mundo de surpresa. O Bolsonaro é considerado, né, cidadão natalense. Só que a Câmara dos Vereadores de Natal reconheceu o Bolsonaro, né, como cidadão natalense. Deu o título de cidadão natalense a Jair Bolsonaro. O PT entrou na Justiça e pediu para cancelar. Matéria do G1, tá? Coincidentemente, no mesmo dia que o Bolsonaro estava lá, Justiça do Rio Grande do Norte suspende ato da Câmara de Natal que concedeu o título de cidadão natalense a Jair Bolsonaro. A liminar atende ao pedido de vereadora do PT, que argumentou que não teve direito de vistas ao projeto analisado. Presta atenção, o quanto isso é absurdo. A Câmara dos Vereadores vota, concede o título de cidadão natalense ao Bolsonaro. Uma vereadora disse que quando ela pediu vista do processo, e a gente sabe que é para segurar o processo, para o processo não andar, o presidente da Câmara negou, falou, não, eu rejeito as vistas para você. Ela entrou dizendo que era um direito dela de ter as vistas, e como essas vistas não foram dadas, o processo tinha que ser arquivado. O grande detalhe aqui é que 4 votos foram contrários, ou seja, essa vereadora do PT e mais 3 da esquerda. 20 foram favoráveis a conceder o título natalense ao Bolsonaro. Ou seja, o que vale hoje mais? A caneta do juiz ou a democracia dos vereadores eleitos? Esse é o ponto que tem que ser discutido. Vamos lá, pessoal. Vamos partir para outro assunto agora. É o seguinte, a gente começa a ver o tom que o governo norte-americano trará para as eleições aqui no Brasil. É fato que os Estados Unidos estão de olho no Brasil. Usou até um termo pejorativo, né? O secretário norte-americano de Relações Norte-Americanas, ele disse que precisamos recuperar o nosso quintal de volta, que é a América do Sul. Ele quer expulsar a influência da China e da esquerda aqui na América do Sul. O termo foi pejorativo, a gente não pode falar que foi uma coisa legal. Falar que a América do Sul é o quintal dos Estados Unidos, não é. Os Estados Unidos tem que baixar a bolinha um pouquinho. Mas mostra que realmente haverá uma preocupação do Donald Trump sobre as eleições que ocorrerão aqui na América do Sul. E, para tanto, o conselheiro de Donald Trump afirma que a maior ameaça à democracia no Ocidente, não é na América do Sul, não é no Brasil, é no Ocidente inteiro, chama-se Alexandre de Moraes. O Jason Miller, um dos assessores mais próximos de Donald Trump, usou suas redes sociais nesse domingo para criticar as ações do ministro Alexandre de Moraes em sua postura em longa entrevista concedida à revista americana New York. Abre aspas. O ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro, Alexandre de Moraes, é a maior ameaça à democracia no hemisfério ocidental. E ele acha engraçado, escreveu Miller ao citar uma fala em que Moraes brincou na entrevista, abre aspas, as pessoas vão começar a dizer que estou perseguindo todo mundo agora, fecha aspas, disse o ministro. Ou seja, esse assunto tomou muita repercussão. Essa matéria que eu citei a fonte para vocês é da Gazeta do Povo. Tem outra matéria também que diz que conselheiro de Trump afirma que Moraes é a maior ameaça à democracia no Ocidente, né? Ou seja, o que ficou escancarado aqui é que o Jason Miller, ele mesmo já foi alvo de decisões e de medidas do ministro Alexandre de Moraes. Ele é um conselheiro direto do Donald Trump. Conselheiro direto mesmo, ou seja, muitas das medidas e das decisões tomadas pelo Donald Trump passam pelo Jason Miller, que hoje, diga-se de passagem, é um amigo pessoal, inclusive do Eduardo Bolsonaro, que está exilado nos Estados Unidos, aguardando, né, aí
a situação do Brasil melhorar para voltar, né? Ele que disse que pretende voltar para o Brasil, mas não enquanto Alexandre de Moraes tiver todo esse poder que ele tem, tá certo? Mas vamos lá, não para por aí não. Vamos falar agora de um país vizinho e o assunto é importante. Vamos falar do Equador. Pois é, coisa para comemorar, né? Conservador Daniel Noboa é reeleito presidente do Equador. Uma eleição muito tensa. Uma eleição muito delicada e complicada. O Daniel Noboa, ele concorreu contra a esquerdista Luísa González, numa eleição até disputada, né? Até disputada. A diferença, embora tenha sido de 10 pontos, né, na vitória aqui, quando já foi divulgado o resultado, nessa vitória, o Daniel Noboa tinha 45% dos votos contra 35%, ou seja, uma vitória ampla, né? Uma vitória grande, mas disputada do ponto de vista dos conflitos. Você vai entender o porquê. É claro, né, que a esquerda não gostou. E aí, a esquerda antidemocrática contestou o resultado das urnas. Olha só, e ninguém aqui do Brasil soltou uma nota de repúdio contra a Luísa González lá no Equador. Não, pelo contrário. Tinha gente do PSOL acompanhando as eleições lá no Equador e dando apoio à esquerdista lá. Mas olha só a matéria do Estadão. Então, citando a fonte, Estadão. O Daniel Noboa vence a eleição no Equador. A Luísa González diz não reconhecer o resultado. Fraude nas eleições. Fraudaram as eleições. A galera da direita fraudou as eleições, então nós da esquerda não reconhecemos o resultado. Nós podemos, porque nós brigamos pela democracia e dizemos que quando a esquerda perde, é fraude à eleição. Quando a direita perde e questiona o resultado, aí são antidemocráticos, deixa inelegível e prende esses caras. Pois é, se o Daniel Noboa quiser seguir o exemplo aqui do Supremo Tribunal Federal Brasileiro e o exemplo do Brasil, deixa a Luísa González inelegível pelos próximos 8 anos por ter questionado a democracia lá. Disse que foi fraudado. Pois é, isso mostra, escancara, né, a hipocrisia da esquerda. Ninguém aqui do Brasil soltou nota nenhuma de repúdio contra a esquerdista lá, que disse que a eleição foi fraudada. Mas não para por isso aí, não. Você está achando que só o fato dela falar que a eleição foi fraudada já gera complicações? Alto lá, meu pequeno gafanhoto, que a coisa vai pior ainda. Olha só, isso aqui, sinal de alerta, matéria do Brasil de fato, tá? Sinal de alerta no Equador. Noboa decreta estado de exceção na véspera da eleição. Segundo a matéria do Brasil de fato, Left People, tá? Esquerda. O presidente do Equador, candidato à reeleição, Daniel Noboa, decretou estado de exceção em Quito e outras 7 províncias ontem, véspera da eleição presidencial. Então ele é um golpista? Então ele é um maquiavélico golpista da direita, amiguinho do Bolsonaro, não é? Afinal, decretou estado de exceção próximos às eleições, perto das eleições. Nossa, como essa direita canalha é antidemocrática. Você acha isso? Sem estudar e sem aprofundar o que está acontecendo? Então vamos entender. A própria G1 aqui diz para nós o que aconteceu. Há um dia do segundo turno, Equador declara estado de exceção em Quito e 7 províncias. Por quê? Violência do tráfico. Não, eu vou até ler para vocês, tá? Para que vocês vejam se a Globo que está dizendo nunca é mentira, tá? Violência do tráfico. O Equador declarou neste sábado, dia 12, estado de exceção em 7 de suas 24 províncias. A medida, que abrange a capital Quito e todo o sistema prisional do país, foi adotada devido ao aumento da violência causada pelo tráfico de drogas. A decisão é válida por 60 dias. Você não entendeu o que aconteceu? Eu te explico. Lá, as facções criminosas não estavam nem um pouco satisfeitas com mais um mandato do Daniel Noboa, que é de direita. Porque até aqui no Brasil teve um vídeo que circulou que essas facções criminosas têm um certo diálogo cabuloso com um espectro político. Lembra disso? Pois é. Lá
Depois que teve o primeiro turno, em que o Daniel Noboa saiu vencedor, a galera do tráfico de drogas lá se sentiu incomodada e resolveu ir para a rua causar um caos institucional para beneficiar a candidata da esquerda. Olha isso, que coisa! Então resolveram criar o caos para criar justamente um ambiente negativo para que, né, o Daniel Noboa perdesse de violência, de ameaças. O que o Daniel Noboa fez? Decretou estado de exceção e pau nos traficantes, né? E aí, essa situação, em vez de beneficiar, né, a esquerda e falar que o Daniel Noboa estava deixando a violência tomar conta, ficou escancarado, né, é o que dizem as pessoas lá no Equador, de que foi uma ação articulada da própria esquerda para desestabilizar o Noboa, o que beneficiou o Noboa ainda mais, dando a ele, né, esses 10 pontos aí de vantagem, né, em relação ao Daniel Noboa. E aí ficou assim. O presidente Daniel Noboa venceu as eleições no Equador com 55% dos votos. De acordo com o Conselho Nacional Eleitoral, a opositora Luísa Gonçalves, contudo, disse não reconhecer os resultados, pediu recontagem. Mesmo antes da votação dos dois lados, trocaram acusações sobre fraude eleitoral sem apresentar provas. Pois é, mas a esquerda pode tudo. A esquerda, né, tá liberado qualquer coisa que a esquerda quiser, ela pode falar, ela pode dizer, só não pode quem é de direita. Para encerrar aqui, tá? Vamos trazer uma informação sobre a Argentina, né, que envolve os presos do 8 de janeiro. Pois é, você tá sabendo que um sobrinho do Bolsonaro fugiu para a Argentina, o Léo Índio, né? O que aconteceu? O Léo Índio, foi decretada a ordem de prisão do Léo Índio, porque ele anunciou, né, fez vídeo dizendo que fugiu para a Argentina. Ontem, ele publicou mais um vídeo expondo a condição das pessoas que estão asiladas na Argentina, que pediram asilo na Argentina. E aí, segue aqui um trecho do vídeo aqui. Léo falando, esse vídeo aqui vai mostrar um pouquinho da realidade que a gente vive aqui na Argentina. Mas a preocupação não é em relação ao Léo ou outras pessoas jovens, né? Isso aqui com certeza eu aguento fazer por muito tempo. As pessoas que estão morando comigo também aguentam fazer. Mas existem pessoas que não têm essa mínima estrutura, não conseguem lavar suas roupas, não tem aqui um mínimo de um sabão, de algo para deixar um cheiro na roupa, não tem um teto em cima da sua cabeça. Então essa é a realidade que eu consigo suportar. Eu sou jovem, tenho energia, graças a Deus tenho saúde, tenho força. Mas existem patriotas em situações de estarem no meio da mata, de estarem sem essa medicação de uso contínuo. Então eu quero que esse vídeo chegue aí às nossas autoridades, aos parlamentares, que o tempo deles lá é diferente do nosso tempo aqui. Tem pessoas que lutam pela sua alimentação diária, pela próxima refeição. Encontrei com o senhor ontem na rua que falou que há 10 dias ele come só arroz e feijão, né? Então e ele também é uma pessoa que precisa de medicamento diário. Então um dos motivos dele ter fugido foi porque na Papuda ele não tinha medicação dele, então ele toma mais ou menos 10 remédios. Então ele e outras pessoas se encontram nessa situação. Então isso aqui é apenas a pontinha do iceberg. Existem pessoas em situações bem piores. Então faço esse pedido aos parlamentares do país que continuem lutando pela anistia, continuem buscando as assinaturas e que também venham aqui visitar a realidade e busquem um contato com parlamentares próximos ao governo Milei, porque estamos lutando aqui pelo nosso asilo permanente, para que as pessoas possam voltar a trabalhar, possam voltar a se sustentar e vivam numa situação mais digna. Então fica aqui meu clamor, mais um pedido, e que Deus nos abençoe e abençoe cada um dos patriotas que estão espalhados pelo país da Argentina e por outros países fora da Argentina. Então Deus abençoe cada um de nós. Pois é, pessoal, lembrando, né, que há uma ordem de prisão contra o Léo Índio por participação, né, nos atos do 8 de janeiro. Inclusive, ele postou fotos, né? Assim, presta atenção numa coisa que a turma finge ignorar. Se você fosse um criminoso, vamos dizer que você está roubando algo,
você vai lá e tira uma selfie falando, ó, tá vendo esse carro aqui? Eu tô roubando esse carro, hein? E postaria nas suas redes sociais. Se você fosse tirar a vida de alguém, você chegaria lá, ô, eu não quero ser pego, não quero ser preso, mas aqui, ó, pô, matei. Você faz isso? Agora, se você tem a noção de que você está cometendo um crime pesado lá na Praça dos Três Poderes, você filma e tira uma selfie? Não. A maioria das pessoas lá estavam no intuito, entendendo que aquilo não era crime, logo, não tem a figura do dolo. Entendiam ali que o que eles estavam fazendo eram manifestações, como a turma da esquerda faz, como os índios acabaram de fazer agora lá no Congresso Nacional, não é? Vazaram as imagens, né? A Câmara dos Deputados foi acusada de estar sendo truculenta contra os índios. Olha só, quando os índios tentam invadir e a Câmara vai lá e atua, a Câmara é truculenta. Quando foram bolsonaristas, são golpistas, terroristas e criminosos. Deu para entender? E aí, o que acontece? A Polícia Federal prepara uma nova ofensiva contra os réus foragidos do 8 de janeiro na Argentina. É absurdo. Chega a ser criminoso quem não defende a anistia. É imoral. O governador do Rio Grande do Sul, e é uma vergonha para o Rio Grande do Sul, né? Acabou de falar que é contrário à anistia. Que povo do amor, né? Agora, para pensar. São pessoas que foram, né, para manifestar até onde se pensava que o país era democrático. Você acha que todas aquelas pessoas eram golpistas? Não, eram golpistas. Ah, me façam um favor. Prepara nova ofensiva contra os réus foragidos na Argentina. Polícia Federal prepara uma nova ofensiva, né? A medida faz parte de um mapeamento conduzido por investigadores para viabilizar o cumprimento da ordem de prisão contra Léo Índio, primo dos filhos mais velhos de Jair Bolsonaro. Aí você vai me dizer que isso aqui não é pessoal. Ah, para. Sob reserva, investigadores detalharam ao Metrópolis que 2 caminhos estão em avaliação: ou acionar a Interpol diretamente ou estabelecer novo contato com as autoridades argentinas. Embora analise cada caso individualmente. Olha só, a Polícia Federal resiste em recorrer à Interpol para um pente fino, pois há um acordo de cooperação jurídica entre o Brasil e a Argentina que permite a captura de foragidos. Ou seja, o foco aqui é a busca, né, do Léo Índio. Então, você entende os times? Não, esse aqui é parente do Bolsonaro, a gente tem que pegar ele. Não, os outros estão lá, não estão incomodando, depois você busca. É isso que está acontecendo, tá? Esse é o retrato do Brasil de hoje, né? É o que temos para hoje, tá certo? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta daqui a pouquinho, meio-dia a gente tá de volta, põe água no feijão. Espero que você tenha gostado do conteúdo e até daqui a pouco. Grande abraço.